nas pessoas. Mas eu conheço a participação do Dr. Ulisses desde quando, a política principalmente, desde quando foi presidente da Câmara Federal, a primeira vez, quando ele veio para Rio Claro, e foi recebido por uma verdadeira multidão. Multidão, aglomerado humano, como a recepção do Dr. Ulisses, a partir da Gare da estação, eu só comparo ao Congresso Eucarístico de Rio Claro. Mas o que se notou? Um aglomerado de pessoas que estavam lá para homenageá-lo, mas todas imóveis, caladas. Então ele desceu a Avenida 1, num automóvel que era do Dr. Vasco, era uma barata, capota arreada, e à frente, eu me lembro, estava o Nelson Salomão e o Hamilton Geometri portando duas tochas. E ele, desfilando em carro aberto, ele fez um percurso da estação e foi até a Praça da Liberdade, onde ele fez um pronunciamento. E as pessoas se aglomerando, mas um aluvião de pessoas. Mas não aplaudia, não gritava. Então era uma coisa assim muito esquisita, sabe? É que eu digo que Rio Claro talvez não tenha demonstrado ao Ulisses Guimarães o seu amor, a sua consideração e o apoio, pelo menos, que a meu ver deveria exteriorizar. E essa foi uma dos acontecimentos que me marcaram muito, né? Puxa vida, ele só veio receber um pouco de confete e serpentina, o papel picado, melhor dizendo, quando passou na frente da casa do Frande, que eram 2 pavimentos, então atiraram de lá uns papéis picados e coisa e tal, mas não houve palma, não houve nada. Então, são essas coisas que não explicam bem a consideração que eu acho que Rio Claro deixou de emprestar a essa grande figura. Doutor Perim, Ulisses Guimarães teve passagens homéricas no país. Uma delas, lembrando aquele livro Rompendo o Cerco, uma atitude de Ulisses corajosa. O senhor conhece o acontecimento? Conheço. Diga alguma coisa para nós. Bem, ele colocou em letra de forma aquilo que ele defendeu a vida toda, com coragem, com discernimento, e demonstrando a sua inconformação com a situação que se apresentava. Você falou nesse livro, que marcou muito bem a posição, não digo revolucionária, mas uma posição de contestação à situação da época, da ocasião. E talvez até você se lembre, porque você noticiou isso no Diário do Rio Claro. O Dr. Ulisses veio lançar esse livro aqui em Rio Claro, na Tipografia Brasil. E eu não vou dizer que foi um fiasco, mas foi uma decepção, porque não houve uma correspondência de consideração ao Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães era presidente do PMDB e eu era o presidente da Arena. E eu me julguei na obrigação de estar lá, prestando ao deputado Ulisses Guimarães a recepção natural de um rio-clarense reconhecido, embora de partidos diferentes, mas registrando, sobretudo, o apoio àquela manifestação que estava inserida no livro dele. E quando cheguei à Tipografia Brasil, onde foi o lançamento desse livro, estava o Dr. Ulisses sentado numa cadeira, de frente a uma mesa, sozinho, e eu tive até a oportunidade de ser fotografado pelo Diário do Rio Claro e saiu numa das edições do jornal, então pertencente à família Davi. Eu acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta. Sobre o Rompendo o Cerco, atitude democrática. Pois é.
de coragem, discernimento, de civismo. É uma pessoa que não se atemorizava. Ele enfrentava o canhão com o vigor da sua palavra, dotado de uma eloquência, de uma inteligência singular. Ele fez da tribuna e da sua condição de deputado federal a grande trincheira para combater o Estado revolucionário de então. E nunca se apequenou, nunca se deixou abater pela pressão natural que contra ele foi exercida durante este tempo que perdurou o governo revolucionário. Muito bem, doutor Perim, o senhor teria mais alguma coisa a citar antes da gente encerrar o nosso eu gostaria, Jodate, de salientar aqui um aspecto do Dr. Ulisses Guimarães como homem, como pessoa, como cidadão. Embora ele sempre estivesse nos postos mais altos da República, muito poucas pessoas, talvez, desconheçam, ou muitas pessoas desconheçam, o que era Ulisses Guimarães como pessoa particular, cidadão. E era uma pessoa simples, humilde até. Essa humildade decorre da sua condição de alto saber. Diz que a humildade é o mais alto degrau da sabedoria. Ele fazia jus a essa reflexão. E não ligava sequer para a vestimenta. Me contava Oswaldo Manicari que às vezes ele, Oswaldo, precisava comprar um terno, comprar uma camisa e coisa e tal, porque o Ulisses não ligava. Do jeito que ele se vestia pela manhã, ele fazia toda a sua programação política, sempre vestido com muita humildade e se conduzia realmente com muita humildade também. Eu quero registrar, Jodate, um fato que me marcou muito, porque isso aconteceu 30 dias antes do doutor Ulisses ser vítima daquele acidente que o levou para outro mundo. Eu vinha vindo de Brasília, uma reunião da Confederação, e já estava no avião, o último avião era 6 horas que partia de lá. Nós já estávamos sentados e à espera do avião levantar voo, e a última pessoa que entrou foi o doutor Ulisses, sentou-se na primeira cadeira do avião. E eu lá de trás fiquei muito empolgado com a presença dele, me levantei do meio do avião e gritei: doutor Ulisses, presidente, Rio Claro, vou saúda, não sei o que, coisa e tal. Ele: ô Perim, nós vamos conversar depois que chegarmos lá. Bom, durante o percurso da viagem, acabei até esquecendo, eu estava com 2 amigos, um provedor de cidade de Limeira e outro de Marília. Acabei esquecendo, acabamos nos atrasando para sair do aeroporto. Já não tinha mais ninguém. Quando, ao sair, eu deparei com o doutor Ulisses segurando a pasta ao lado do motorista, me aguardando. Quer dizer, uma manifestação de humildade que me deixou perplexo. Eu fiquei, não sabia. Mas, doutor Ulisses, que é isso? Não, eu falei que ia conversar. É um detalhe, Jodate, que eu desejo registrar como um fato realmente muito importante na minha vida, por ter merecido, no final da existência de Ulisses Guimarães, 30 dias antes do seu desaparecimento, ter merecido essa consideração especial. Um cidadão comum, como o Álvaro Perim e outros, que foi distinguido com essa consideração do doutor Ulisses de ficar aguardando lá todo mundo sair para nos cumprimentar e conversar.
Isso realmente marcou muito a minha vida. E eu faço às vezes por dizer, por divulgar como forma de dimensionar a personalidade do Ulisses e, sobretudo, a sua humildade. Doutor Perim, mais algumas considerações que o senhor queira fazer? Não, eu sinto, como eu disse a você, muito lisonjeado. Falar de Ulisses Guimarães é um privilégio e eu faço isso com grande orgulho por ter sido um dos milhões de pessoas que tiveram essa oportunidade de conviver com esse grande homem, que sem dúvida marcou muito minha existência, e razão pelo qual eu sempre que posso faço por repassar às pessoas com quem eu convivo, para que a figura de Ulisses Guimarães seja sempre lembrada com esse esplendor que sempre foi na sua vida pessoal, política e, enfim, na sua vida civil. Eu agradeço. Nós agradecemos a presença do Dr. Álvaro Perim e até a próxima, se Deus quiser.